Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Quarto ano, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Que bom, graças a Deus. Estão com saudades da escola e da Prolene? A Pro está com saudades de vocês, tá? Então hoje nós iremos começar a nossa aula de História. O nosso assunto de hoje será Invasões Francesas e Holandesas, página 121 a 126. Só que antes eu vou fazer a chamada, tá bom? Alicia Veiga, Arthur Costa, Beatriz de Jesus, Daniel Matos, Davi Costa, Davi Oliveira de Jesus, Guilherme 1, Guilherme 2, Guilherme Souza Fernandes, Gustavo, Isabelle, Israel, João Gabriel, Júlia Moreira, Larissa Rodrigues, Laura Santos, Letícia Galvão, Lívia Cardoso, Luan Gabriel, Pedro Henrique, Tayla Vieira e Vinícius Oliveira. Então vamos começar a nossa aula, tá? Prestem atenção. O Brasil tornou-se colônia de Portugal com a chegada dos portugueses, né? Então, gente, o Brasil, ele tornou-se colônia de Portugal com a chegada de quem? Dos portugueses, muito bem. Mas outros países da Europa ainda continuavam tentando ocupá-lo. O objetivo era sempre o mesmo. Qual era? A exploração das nossas riquezas naturais. Agora, você vai saber por que os franceses e holandeses não conseguiram se fixar nas terras brasileiras, né? Então, gente, o Brasil ele se tornou colônia de Portugal com a chegada dos portugueses, mas outros países da Europa ainda continuavam tentando ocupá-lo por conta de quê? Por causa da exploração das nossas riquezas naturais. E agora nós iremos saber o porquê os franceses e os holandeses eles não conseguiram se fixar nas nossas terras brasileiras. Os franceses desembarcaram no litoral da América Portuguesa de 1500 a 1530 em busca do pau-brasil. Eles tinham interesse em apoderar-se de uma parte das terras. No ano de 1555, no governo de Duarte da Costa, os franceses penetraram na Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro, e conquistaram a confiança dos tamaiós, que haviam organizado a Confederação dos Tamaiós para a luta contra os portugueses que queriam escravizá-los. Então, né, os franceses, eles desembarcaram no litoral da América Portuguesa de 1500 a 1530, né, em busca de quê? Do pau-brasil. Eles tinham o quê, gente? Interesse de tomar conta de uma parte das terras. Só que no ano de 1555, no governo de Duarte da Costa, os franceses penetraram na Baía de Guanabara, no atual hoje estado do Rio de Janeiro. E o que eles fizeram? Conquistaram a confiança de quem? Dos tamaiós, para lutar contra os portugueses que queriam escravizá-los. Os portugueses reagiram, mas não conseguiram expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro. A expulsão só aconteceu em 1567, sob o comando de quem? De Estácio de Sá, que foi morto em combate. Nessa época, quem governava era Mendes Sá. Estácio de Sá só era o seu sobrinho, que viera ao Brasil para ajudar na luta contra os franceses
e foi considerado um grande líder dos portugueses nessa luta. Além disso, Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião, em Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565. Então, gente, né, os portugueses, eles reagiram contra os franceses, só que eles não conseguiram expulsar imediato, né? Eles só conseguiram expulsar no ano de 1567. E quem comandava era quem? Estácio de Sá. E ele foi morto em um combate. Os franceses voltaram a invadir a América Portuguesa em 1612, estabelecendo-se no Maranhão. Construíram em uma ilha o Forte de São Luís, que originou a cidade de São Luís, a atual capital do Maranhão. Em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região, sendo esta a melhor maneira de defendê-la. Então, os franceses, eles não desistiam de invadir, né, de conquistar as terras brasileiras. Eles até que invadiam, mas com o tempo os franceses, eles conseguiam expulsar os portugueses, eles conseguiam expulsar os franceses. Eles até que invadiam, mas não permaneciam, né, porque os portugueses expulsavam. Então os franceses, eles queriam por qualquer jeito dominar algumas das nossas terras brasileiras, só que os portugueses, eles não permitiam. Então, né, aqui, né, como a Pró falou, né, que os franceses, eles voltaram para o Maranhão, né, eles voltaram estabelecendo no Maranhão, construíram uma ilha, o Forte de São Luís, que originou a cidade de São Luís, a atual capital do Maranhão, né. Só que em 1615, os portugueses conseguiram expulsar, né, os franceses do Maranhão e começaram a povoar, sendo a melhor maneira de defendê-lo, né? E aqui nós temos uma foto do ponto de partida de Estácio de Sá. Aqui era o ponto de partida. A invasão holandesa, né? Invasões holandesas. Felipe II da Espanha, em 1580, assume o poder após a morte do seu avô, o rei de Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil. Passaram para o domínio espanhol, isto é, passaram a pertencer à Espanha. Com isso, estabeleceu-se a União Ibérica de 1580 a 1680. O Brasil foi invadido 2 vezes pelos holandeses. Ocuparam Salvador em 1624 por um ano, depois invadiram Pernambuco em 1630 e por 24 anos controlaram quase todo o litoral nordestino. Então, gente, Felipe II, ele assume o poder após a morte de seu avô, o rei Portugal, e suas colônias, inclusive o Brasil. Então, passaram a domínio espanhol, né? Isto é, passaram a pertencer à Espanha. Com isso, estabeleceu-se a União Ibérica, que foi de 1580 a 1640. E o rei da Espanha, Felipe II, ele era inimigo dos holandeses, porque a Holanda, que pertencia à Espanha, ficou o quê? Independente. Então, por isso, o rei da Espanha, ele era inimigo dos holandeses, porque
porque a Holanda pertencia à Espanha e ficou o quê? Independente. A invasão de Pernambuco foi escolhida porque essa capitania era muito rica e tinha uma grande produção de quê? De cana-de-açúcar. Então, os holandeses, eles queriam controlar o comércio de produção de cana-de-açúcar. Então, gente, a invasão pernambucana, ela foi escolhida porque invadiram o Pernambuco, porque eles eram o quê? Era uma capitania muito rica, porque tinham que uma grande produção da cana de açúcar, né? Então eles tinham um comércio de produção de açúcar. Então por isso eles escolheram invadir o quem? O Pernambuco. Maurício de Nassau chegou a Pernambuco em 1637 para assumir o governo. Fez a região progredir bastante e foi muito estimado pelos colonos de Olinda e Recife. Então, gente, Maurício de Nassau, ele chegou em Pernambuco em 1637 e ele chegou para assumir o governo. E com a chegada dele, fez bem para Olinda e Recife. Por quê? Porque ele progrediu bastante a região, fez a região progredir muito e foi muito estimado pelos colonos de Olinda e do Recife. Sua administração pretendia manter o domínio holandeses aqui para sempre. Então ele pretendia, né, manter o domínio dos holandeses para sempre. Daí os investimentos e boa relação com os colonos. Ele esperava que um dia os brasileiros aceitassem essa ligação, né, com a Holanda. Maurício de Nassau, que era alemão, voltou à Holanda, país para o qual trabalhava. Então ele voltou para a Holanda em 1644. Com a sua volta, os holandeses passaram a cobrar os empréstimos feitos aos colonos pernambucanos. Revoltados, os colonos reiniciaram a luta contra os holandeses. Então, gente, Maurício, ele chegou, né, em Pernambuco em 1637. Ele foi e assumiu o governo. Foi bom, por quê? Porque a região, ela progrediu. E ele fez o que? Os investimentos e uma boa relação com os colonos, não é isso? Ele esperava que um dia os brasileiros aceitassem a ligação com a Holanda. Só que em 1644, Maurício de Nassau, ele era alemão, ele voltou para a Holanda, para o país que ele trabalhava. E aí, com sua volta, o que aconteceu? Os holandeses, eles passaram a cobrar os empréstimos feitos aos colonos pernambucanos. E aí, o que aconteceu? Ficaram revoltados os colonos, né? E iniciaram uma luta contra os holandeses, né? Porque eles ficaram revoltados, porque a Holanda, ela passou a cobrar os empréstimos feitos para os pernambucanos. Então, eles passaram a cobrar. Então, revoltados, o que é que fizeram? Iniciaram uma luta contra os holandeses, os pernambucanos. Essa luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de insurreição pernambucana, que durou 10 anos. Essa luta
dos pernambucanos, colonos pernambucanos contra os holandeses duraram 10 anos, porque eles não aceitavam os empréstimos que os holandeses estavam cobrando a eles. E aí durou uma luta de 10 anos. Durante esse período ocorreram diversas batalhas, até que em 1648 e 1649 aconteceram as duas batalhas de Guararapés. Os holandeses se renderam finalmente em 1654 e voltaram para o seu país. Olha para isso. Os holandeses, quando deixaram Pernambuco, levaram mudas de cana-de-açúcar e produziram açúcar para vender. Com isso, o açúcar produzido na América Portuguesa deixou de ser comprado na Europa em grande quantidade e causou enorme prejuízo ao comércio da colônia. Então, gente, depois de 10 anos de guerra, o que é que aconteceu? Aconteceram as duas batalhas de Guararapés. E aí, os holandeses, eles se renderam e deixaram as terras pernambucanas e voltaram para o seu país em 1654. Só que eles deixaram Pernambuco, mas também levaram mudas de cana-de-açúcar. Então, eles começaram a produzir o açúcar e vender na Europa. Só que isso foi ruim. Por quê? Porque com isso, o açúcar produzido na América Portuguesa deixou de ser comprado na Europa em grande quantidade, o que causou um enorme prejuízo para a colônia. Então, gente, esse foi o nosso assunto de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar para a Prolene, tá bem? Não fiquem com dúvidas, tá bom? Beijos e faça atividades da página 124 até a página 126, tá? Beijos e fiquem com Deus.